Bom dia, turma. Hoje eu vou fazer aqui a correção da atividade 16 do caderno do MySpike, né? Estudo em casa. Então, vamos fazer aqui começando pela primeira questão, a leitura. O gráfico abaixo apresenta o histórico de preços de um tênis vendido por uma loja durante o ano passado. Aí aqui a gente tem o gráfico. E a pergunta é a seguinte: em qual mês o tênis apresentou o menor valor nessa loja? Se você observar aqui no gráfico, nós temos na parte de baixo aqui os meses do ano, e na coluna subindo aqui nós temos os preços que esse tênis variou. Então você vai olhar aqui, vamos ver aqui, ó, fevereiro a coluna subiu até exatamente 210. Então quer dizer que no mês de fevereiro o preço do tênis era 210. E você vai analisar cada mês um a um. Ó, vamos ver aqui outubro. Outubro, se você olhar, foi 205. E você vai olhar o que é menos. A menor coluna é exatamente essa. Todas as outras são maiores do que essa. Então, o mês que o preço era menor foi junho. Certo? Já a segunda questão, nós temos: uma pesquisa foi realizada com 1.000 pessoas com o objetivo de descobrir qual o eletrodoméstico as pessoas gostariam de possuir. O resultado é apresentado no gráfico abaixo. Daí nós temos esse gráfico. Aqui, na linha, nós temos o número de pessoas numa escala de 100 em 100. 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. E aqui nós temos os itens, os eletrodomésticos: liquidificador, geladeira, forno de micro-ondas e máquina de lavar. Então, nesse caso, é um gráfico de barras e não de colunas. Você vê que eles têm aqui umas barrinhas e não colunas igual o primeiro. A pergunta que essa questão propõe é a seguinte: qual foi o número de pessoas que responderam que gostariam de possuir uma geladeira? Geladeira. Então você vai lá no gráfico, vai olhar para o item que ele está perguntando, geladeira, e vai ver quantas pessoas gostariam. Ó, vem até aqui. Então você faz aqui um traçado para saber mais ou menos. Você vê que a quantidade de pessoas que gostariam de possuir a geladeira está aqui, ó, passando dos 200. Está passando dos 200, mas não chega a 300. Não chega nem a metade desse intervalo, né? Não chega nem a 250. Está um pouco menos de 250. E se você for observar nas alternativas da questão, nós temos aqui, ó, letra A, 70. Não é. Deixa eu só subir aqui mais a folha para ficar melhor de enxergar. Vamos ver aqui, ó. Pronto. Letra A, 70. Não vai ser, porque tá bem maior do que 70 a barrinha, né? A B, 250 ou 150. 150 fica mais ou menos por aqui, ó. Não chega ao tamanho da barra dos que preferem a geladeira, gostariam de possuir a geladeira. A letra D é 550. É o total aqui, ó, da máquina de lavar, dos que preferem a máquina de lavar. Então a resposta que resta pra gente, que a resposta correta, é 230. Ó, mais do que 200, e não chega nem a 250, porque não chega à metade. Então 230 pessoas preferem a geladeira como eletrodoméstico. Terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: o Grêmio Estudantil de uma escola pesquisou o número de dias
em que cada esporte oferecido pela escola foi praticado durante o intervalo das aulas do turno da manhã no primeiro semestre do ano. A partir dos dados, foi gerado o gráfico abaixo, que apresenta o número de dias em que o esporte foi praticado em cada mês do semestre. Aqui nós temos o gráfico, né? Na linha nós temos aqui os meses do primeiro semestre, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E aqui nós temos o número de dias na coluna, 0, 2, com uma escala de 2 em 2, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Aqui nós temos a legenda. Futsal é a cor azul, basquete a cor vermelha, voleibol verde e tênis a cor roxa. E a pergunta é a seguinte: qual foi o esporte mais praticado no mês de abril? Essa daqui é o ponto-chave. Você está perguntando sobre o mês de abril, então você vai ter que analisar esse pedaço do gráfico. Ele não quer saber dos outros meses, apenas do mês de abril. Qual foi o esporte mais praticado? Você vai olhar aqui. Roxo não tem nada, então ninguém praticou tênis. O verde e o azul, ó, estão no mesmo nível, na linha dos 6. Quer dizer que 6 alunos, 6 dias foram praticados voleibol e 6 dias foi praticado futsal. 6 da cor verde e 6 da cor azul. E o que está maior, a coluna está mais alta, chegando aqui, ó, ao 6, ao 8, aliás, chegando à linha do 8, é o basquete, que é o vermelho. Então quer dizer que o esporte mais praticado do mês de abril, ó, o que foi maior, foi o basquete. Então, prestem atenção, revejam a solução, analisem, porque a leitura e a interpretação dos gráficos é muito importante para a sua vida. No nosso dia a dia a gente se depara muito com gráficos, com dados estatísticos, e a gente precisa entender o mínimo do conteúdo para poder fazer uma leitura correta, certo? Até a próxima e bons estudos!